Márcio. Olá, eu sou o Márcio. Que tal a gente se conhecer melhor? Eu nasci em 1979 na cidade de Blumenau. Posso dizer que tive uma infância feliz. Eu tinha tudo o que precisava. Muita imaginação. Uma vida simples, mas tive tudo que uma criança queria. Andei a cavalo, tinha carrinhos exclusivos, no tamanho que eu quisesse, bonecos radicais que pulavam de paraquedas, aviões que voavam rápido, outros que planavam. E mesmo naquela época, eu já tinha telefone, entre outras tecnologias. Mas isso na minha cabeça. Eu mal poderia imaginar que essas brincadeiras bobas me ajudariam a estimular o que chamamos de criatividade. Mas essa é uma história para o Márcio da vida real. Onde passa aqui, né? Aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bonequinho feio, né? É que era para me representar, então não tinha muito o que fazer. Chateado que fui eu que fiz. Então, é isso aí, galera. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque ano passado eu estive aqui nesse evento. Tem alguém que esteve aqui ano passado, não? Olha só, tem bastante gente. Se voltou é porque foi legal, né? Só que ano passado eu não estava como palestrante, eu vim no lugar do Julian, eu era o Julian do ano passado, né? Como apresentador, fiz algumas piadas, improvisos, no estilo stand-up comedy, que é o que eu gosto de apresentar. E o que significa isso? Que, de repente, ano que vem, o Julian pode estar palestrando aqui para vocês, tá? E, né, Julian? Quem sabe? E é isso aí. A NS Summit servindo também como um plano de carreira, né? E a gente vai falar sobre criatividade. É um assunto tão pleiteado no mundo corporativo e muitas vezes até parece algo difícil de explicar, porque criatividade é um assunto complexo, mas a gente não pode negar que é super importante, ela é fundamental, né? Eu digo que é o principal pilar de desenvolvimento de qualquer empresa. Apertei aqui sem querer já. Deixa eu voltar. De qualquer empresa. Porque as empresas, para crescer, para melhorar, ganhar mercado, elas precisam inovar. E não tem como inovar se você não tiver criatividade. Não estimular a criatividade dentro da empresa de vocês. Mas, por via de regra, é muito legal que a gente conheça quem que é o Márcio. A história desse cara aqui, né? Essa foto, inclusive, está aparecendo aí um LP, né, de música sertaneja dos anos 80, mas sou eu em 1997, né? Eu acho meio complicado quando a gente fala sobre se apresentar e sobre viver uma vida criativa, o perigo de você caber dentro de algumas caixas, né? As pessoas querem conhecer você perguntando o que você faz. O que você faz te leva diretamente para dentro de uma caixa. Eu não gosto dessas perguntas encaixotadas, enquadradas, porque o que te faz não é aquilo que te representa, né? O que te faz é como se o que te faz fosse quem você é, e não é, de fato. Sempre que alguém me pergunta o que eu faço, eu respondo de tudo um pouco, porque de tudo um pouco é libertador. Ele gera conversa, né? Gera, inclusive, o pensamento intrigado na cabeça da pessoa, e o pensamento intrigado na cabeça da pessoa é onde a criatividade se faz morada, né? E tem assunto para muito tempo ainda, né? Eu acho que o ideal para você conhecer alguém é perguntar o que essa pessoa gosta de fazer. O que essa pessoa gosta de fazer está no coração dela, faz parte da alma dela, né? Então, isso representa o que a pessoa é. Mas mesmo para essa pergunta, a minha resposta é de tudo um pouco. Porque de tudo um pouco é o que me representa, é o que eu gosto de fazer, foi o que estimulou a minha criatividade durante muito tempo. Porque eu sou de tudo um pouco. Eu sou o Márcio da moda, eu sou o Márcio do marketing, eu sou o Márcio das artes, eu sou o Márcio da música, da comédia, das piadas. Todos nós somos multifacetados. Opa! Esse desenho
Esse aqui foi onde a minha virada de chave. Vocês não reparem, eu gosto muito quando eu faço piada e vocês riem, mas agora não é para rir do desenho, tá? Isso aqui foi em 1998, quando aconteceu a virada de chave na minha vida com a questão do pensamento criativo, né? Eu fui fazer um teste em uma empresa que se chama Confecções Jojo, e vou falar rapidamente para a gente poder entrar no conteúdo. E fiz o teste igualzinho a todos os outros que fizeram, né? Naquela época, eles queriam saber se você sabia desenhar. Não se você entendia de Core, Illustrator, Photoshop, né? Eles queriam saber se você sabia desenhar. E eu fui fazer esse teste igualzinho a todos os outros. Ela me entregou vários desenhos impressos, assim, de roupinha. E eu fiz vários desenhos, né? Sempre gostei de desenhar, não é à toa que hoje, não é coincidência, que hoje eu estou na arte também. E aí, quando ela chegou, ela pegou aqueles desenhos e foi conversar com a diretoria. Quando ela voltou, ela disse: Márcio, o pessoal da diretoria gostou, tu foi aprovado. Porque o pessoal da diretoria gostou muito da tua criatividade. E eu fiquei puto. Chateado mesmo, assim, porque o que eu estava pensando é que, cara, o cara vai chegar lá e vai dizer: cara, o desenho ficou maravilhoso. Ela disse: não, eles gostaram muito da criatividade. Eu disse: cara, como assim, mano? E, puto, não demonstrei, obviamente, mantive o semblante, né? E, porque gostaram muito da criatividade, me soou como aquele comentário que as mulheres fazem ali, como é que é? Ah, tipo, o cara vai se apresentar para uma mulher e diz: tu tem uma beleza exótica, né? Ele é feio. Olha lá, ele é feio. Mas não dá para falar que ele é feio. Tem uma beleza exótica, tá bom? Então, para mim, soou o meu desenho como uma beleza exótica. E eu fui para casa muito reflexivo naquele dia, porque eu tinha caprichado tanto. Gente, isso aqui é 1998, tá? Eu gosto de repetir isso, porque eu sei que o desenho não está, né? Mas antes de eu ir para casa, ela saiu da sala, ela disse: eu só vou conversar com o pessoal do RH. Ela saiu da sala para conversar com o pessoal do RH e deixou um bolo de desenho em cima de uma mesa. Eu sou curioso, né? Eu acho que a pessoa criativa é curiosa. Fui meter a mão lá e olhar os outros desenhos. Gente, tinha um ursinho sombreado. Parecia que tinha sido feito em 3D. Tinha um ursinho com traço tão reto que parecia ser vetorizado. Eu disse: mano, essa mulher está dando em cima de mim. Ela não, essa mulher, ela quer me pegar, cara. Não pode, cara. Os desenhos estão muito bonitos. E daí eu fui para casa. Comecei a pensar sobre aquilo. Hoje, a gente pode chamar isso aqui de um storytelling, né? Eu criei uma historinha, mesmo, talvez foi intuitivo ou não, mas eu criei uma historinha. Eu coloquei um ursinho, eu sugeri um bolso sobreposto. Eu guardei isso aqui porque, para mim, foi o que mudou realmente a minha vida, né? Eu levei esse desenho para casa muito puto, mas depois eu guardei e hoje eu olho para ele com muito carinho. Aí eu criei uma historinha, coloquei um cesto, sugeri que o cesto fosse um bolso aplicado, tivesse as maçãzinhas correndo pelo lado da jardineirinha, que fizesse o barradinho, e no bodezinho, né, eu coloquei, não dava para fazer uma estampa localizada, eu coloquei um cestinho, umas carinhas de urso e tal. E daquele dia em diante eu pensei: cara, eu não vou mais pensar comum como os outros, porque se eu visse aqueles desenhos dos outros antes, eu ia fazer igualzinho. Ainda bem que ela não mostrou aquele desenho para mim. Porque daí eu fui na minha intuição, usando o pensamento, deixando ele, né, fazendo as conexões dele. E daquele dia eu decidi: cara, daqui para frente, tudo que eu fizer, eu vou pensar diferente. Se isso fez eu passar nesse teste, era o meu primeiro teste. Antes disso, eu só era orelha seca mesmo. Eu trabalhava de servente de pedreiro, lavando busão. Eu disse: isso fez eu mudar? Se é a questão da criatividade, e realmente isso fez eu entrar para o mercado de trabalho da moda, que era algo que eu almejava, daqui para frente eu vou pensar só dessa forma. Vou esquecer o comum. Sabe aquela vala comum? Eu vou sair fora dela. Eu acho que esse é o primeiro passo para você começar a ser criativo. Criatividade tem muitos mitos e muitos bloqueios. E vocês sabem qual é o principal bloqueio da criatividade? Não? Vocês não sabem? É dizer: eu não sou criativo. Pronto, acabou. Aí você não é criativo mesmo. Quando eu afirmo para mim que eu não posso fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Porque eu já estou falando, eu já tomei essa decisão.
E uma frase que eu gosto muito sobre criatividade é que criatividade é a capacidade de fazer conexões incomuns, que teoricamente não faziam sentido nenhum. Não é? Vários pensamentos, não faziam sentido nenhum. Minha cabeça é dessa forma, ela pensa dessa forma. Né? Eu imagino que o iPhone que vocês carregam no bolso hoje, ele surgiu de uma reunião muito louca. Né? Porque para mim não é nada certinho. Na minha cabeça funciona tudo assim. E eu imagino que surgiu de uma reunião muito louca, onde o Steve Jobs estava chegando e a galera estava conversando. Né? Vem comigo que vai ser legal. A galera estava conversando, e um falou assim, cara, tu viu, cara, que hoje tu vai no banco lá, pô, a técnica touch está muito mais rápida. O cara disse, pô, que legal. Já existia técnica touch naquela época, não existia? Existia. Aí o outro falou assim, cara, eu vi uma câmera digital muito da hora, mano. Pô, a resolução punk. E o Steve Jobs já estava na sala ali, querendo entrar, né? Disse, boa. Perceberam que eu estou com a garganta seca aqui, graças a Deus. Aí o Steve Jobs já estava entrando. Né? Aí outro cara falou assim, cara, eu visitei uma empresa e os caras trabalham tudo com bateria de lítio. Cara, aquilo não para. Bateria fica um tempão, cara. Aí o outro diz, cara, mas eu recebi um e-mail e começou a vir, né? Começou a vir um monte de informação. O Steve Jobs olhou para aquela sala, todo mundo bagunçando, e disse, cara, vocês pegam essas informações aí e enfiam no bolso. Quando ele virou, ele disse, opa, eu gostei dessa ideia, cara. Vamos colocar tudo isso no bolso? E aí ele criou o iPhone. Né? Essa é a minha forma de pensar, como ele criou o iPhone. Não a de vocês, né? Não a da maioria, mas é a minha forma de pensar. E agora, depois de muito tempo, eu faço algumas coisas. Eu sou coordenador criativo aqui da Biogás, que é uma marca de moda masculina de Indaial, não sei se vocês conhecem, mas é uma marca de moda masculina que mais cresce hoje no Brasil, e eu sou muito feliz por conta disso. Tenho um trabalho como artista plástico, e essa palestra é o meu início dos workshops, dos treinamentos sobre criatividade, que eu acho que o mundo precisa de mais pessoas criativas, mais pessoas pensando fora da caixa. Né? E como o nosso amigo Rafael falou, que muitas vezes o óbvio tem que ser dito, né? Mário Cortella falava isso. E precisa ser dito. Porque eu fui em um podcast esses dias, desse cara aqui que se chama Telêmaco, é o PPCP, óbvio, que ele fala sobre produtividade. Mas eu fui não tocou o vídeo aqui? No podcast dele. Como primeira pergunta, colocar quem está nos assistindo na mesma sintonia. Certo. Né? Talvez assim, talvez o Márcio entenda de criatividade, mas o Tele tem dificuldades para saber o que é criatividade. Tá vendo? Tem muita gente ainda que não sabe o que é criatividade, que não consegue compreender o que é criatividade. E a resposta é muito simples para essa pergunta. Criatividade é uma habilidade natural da essência humana. Márcio, todo mundo nasce criativo? Não. Mas todo mundo nasce com condições para ser criativo. A gente tem todas as ferramentas para ser criativo. É uma habilidade como outra qualquer. Né? Como uma corrida, por exemplo. Tem alguém aqui que corre? Levanta a mão. Que faz corrida, pratica corrida? Olha que legal. Agora, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, vocês me corrijam. Mas para você correr, você precisa, né, ter a passada correta, ter o movimento correto. Né? E eu vejo muita gente falando o seguinte, cara, eu não nasci com o dom da criatividade. Como se criatividade fosse um dom. Eu não nasci com o dom da criatividade. O meu negócio é cálculo, eu sou das exatas. E me dói ouvir isso. Me dói. Porque não tem nada a ver, a mesma coisa que eu falasse assim, cara, eu não nasci com o dom da corrida. Eu nasci com o dom da comida mesmo. Né? Todos nós aqui nascemos um pouco com o dom da comida. Né? Eu não consigo, se eu correr, sei lá, 3 quilômetros, eu morro. Mas é porque eu não pratico a corrida. Se eu praticasse a corrida todos os dias, certamente eu iria correr muito rápido. Não com essas pernas curtas, né? Mas iria correr longe. Criatividade é isso, é exercício. Charles Watson, que é um especialista em criatividade, ele é um professor de artes, ele fala que se você quiser ser criativo, você precisa se acostumar com o desconforto.
Você precisa se dedicar àquilo. Eu passei o vídeo antes falando um pouco da minha infância, que eu acho que a falta de recurso é o principal elemento, às vezes, para você ser mais criativo. Quando você não tem recurso, você começa a criar suas coisas, né? Na infância a gente é muito assim. A criança é assim. É natural da criança, é natural do ser humano. Você comprou um brinquedo super colorido, legal pra caramba, e entrega para essa criança. Daqui a pouco tu vê ela tá brincando com uma lata. Mano, mas isso aqui vai estimular a tua criatividade, porque esse brinquedo é colorido. Não faz sentido na cabeça da criança. Quanto menos brinquedo for, mais ela precisa usar a imaginação para criar aquilo. Entendeu? Consegue compreender isso? E olha só, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui foi uma pesquisa de George Land, Beth German, encomendada. Esses dois são cientistas e foi encomendada pela NASA. Para entender, na linha do tempo, como funciona a criatividade das pessoas. Eles estudaram 1.600 crianças, de 3 a 5 anos. E 98% dessas crianças eram consideradas gênios criativas. Foram feitos vários testes com essas crianças. E elas eram consideradas gênios criativas. E aí reforça a tese daquilo que a gente fala, que criatividade é uma habilidade natural humana. Elas nascem assim. Eles repetiram essa pesquisa com as crianças após 10 anos. E apenas 30% delas se mantinham criativas. Aos 15 anos eles repetiram essa pesquisa e só 12% dessas crianças se mantinham criativas. E olha só que curioso, a pesquisa era para parar aí. Mas eles pensaram, não, vamos seguir. Vamos esperar mais um tempinho aí. E depois de 10 anos, eles repetiram a pesquisa e apenas 2% daquelas crianças se mantinham criativas. E 25 anos de idade é a idade que todo mundo está entrando no mercado de trabalho, né? Não é? E olha só que interessante esse outro dado aqui, ó, da World Economic Forum. Se vocês não seguem esses relatórios anuais que eles disponibilizam, eu aconselho fortemente a começar a seguir. Essa organização traz várias análises de mercado, da economia, e várias informações para que você consiga se atualizar. E eu trouxe aqui as habilidades mais priorizadas para a requalificação do profissional. Quais são as skills que esses profissionais precisam ter, né, para se dar bem no mercado de trabalho hoje. Do lado direito de vocês aqui, é o relatório de 2023, do ano passado. Criatividade já estava em primeiro lugar, entre as skills. Eu já fiquei feliz, na verdade, a primeira vez que eu vi esse relatório, a primeira vez que eu vi criatividade nesse relatório. E sabe quando é que foi? Em 2015. No outro lado ali, à sua esquerda, é o relatório de 2024. E olha só, a criatividade só perdeu para a inteligência artificial. Até porque, para você utilizar a inteligência artificial, é legal que você tenha criatividade. Ela não faz tudo sozinha, né? Essa capacidade de imaginar, extraordinária que a gente tem, é só nós, só os Homo sapiens. É o que nos diferencia do restante dos outros seres vivos. Mas por que, Márcio, que a gente não consegue ser criativo? Por que quando vocês estão numa reunião, né, nessas reuniões de ideation, que a gente chama, de criar ideias, né, de gerar ideias dentro da empresa, ou mesmo reuniões para solucionar problemas, o porquê que a gente não consegue ser criativo, né? Porque nessa trajetória, no slide anterior, vocês já viram, a criança nasce criativa. E a gente vai sendo condicionado a não ser criativo. Durante toda a nossa vida. A gente vai se enquadrando no modelo mental que a sociedade criou. E que não tem nada a ver com a gente. E daí a gente chega no mercado de trabalho. E essa parte do nosso cérebro aqui, ó, que se chama amígdala, ela, desculpa a palavra, mas ela fode com a gente. Né? Porque tu está lá, numa reunião, e está passando muita coisa legal na tua cabeça. Tem muita informação, tem muita ideia genial que está rolando ali.
Só que a amígdala, por conta de a gente ter sido condicionado na nossa vida, a nossa amígdala manda uma mensagem para o nosso córtex pré-frontal e diz assim: cara, vai numa mais comunzinha, vai. Essa aí é muito fora da caixa. Vai lá. Ela não fala com essa voz, tá? Mas ela fala isso, ela manda essa mensagem, porque a amígdala é a nossa central do medo. E tudo aquilo que gera desconforto nos gera medo, né? Então ela manda uma mensagem para o nosso córtex pré-frontal e diz: cara, vai numa mais normalzinha. E a gente vai na mais normal. E aí a empresa perdeu a oportunidade de ter uma grande ideia, uma grande solução, né, de inovar, porque a gente não teve coragem de falar. O entendimento disso talvez já seja o suficiente para uma próxima reunião, quando vocês estiverem, né, em alguma reunião, vocês falarem assim: cara, eu vou seguir aquele baixinho lá e vou falar mesmo. Porque é importante que a gente entenda o nosso cérebro, entenda a máquina, para a gente poder dirigir ele. Se você entrasse dentro de um carro, que você nunca viu um carro, você entrasse num carro, dificilmente você ia conseguir sair andando com aquele carro, certo? Você precisa conhecer o carro, você precisa entender o que é a embreagem, você precisa entender o que é o freio, você precisa entender como é que liga, como é que acelera, né? Tem aquela parada que todo mundo se atrapalha no começo, né? Solta a embreagem devagarzinho, acelera, o carro morre. Se você nunca entrou dentro do carro, você não vai saber. Entender o cérebro humano, e a neurociência nos ajuda muito nisso, é que faz com que a gente consiga burlar algumas coisas. Entender que a gente tem medo de dar alguma ideia já é motivo suficiente para a gente dar uma ideia. Vamos vencer isso ali. Vocês conseguem compreender isso? É só a gente sair daquela zona do medo e a gente já vai conseguir ter várias ideias. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que, cara, ouçam quem entende. Eu não estou falando de mim, eu estou falando desse cara. Não deixe que aquele ruído da opinião alheia impeça você de ouvir a voz interior. Ok? Talvez esse é o primeiro recado dessa palestra. E aqui a gente entra em neurociência. Eu não sou especialista em neurociência. Quem vai falar um pouco mais sobre neurociência é a Sophie, né, que vai dar uma palestra hoje à tarde. Mas eu estudo muito, eu leio muito. Tem bons livros sobre neurociência no mercado. Tem muita informação. E a gente precisa coletar essas informações. Aliás, se você quer ser um profissional mais criativo, exerça, né, seja um profissional, como é que os americanos dizem, de T-shape, ou o profissional T. Provavelmente vocês têm a especialidade de vocês. Essa é a verticalização. É ali que você vai se verticalizar. Vai se aprofundar naquele assunto. Mas você precisa entender vários assuntos genéricos para que seu cérebro consiga fazer essas conexões. E quanto maior for a linha de cima, a linha horizontal, mais conexões o seu cérebro vai fazer. Então vejam de tudo. Eu, para mim, escrever um texto, se eu precisar escrever um texto engraçado, vocês nem sabem de onde eu tiro. Eu vou nos comentários de notícia polêmica do Instagram. Quem não vai, né? Quem não vai no comentário? Cara, dane-se o que o cara está postando aqui. Eu quero saber o que a galera está falando. É muito mais engraçado, cara. Quando eu preciso criar um texto engraçado, eu vou nos comentários. Quem é que pensou aqui ir nos comentários para criar um texto engraçado? Entendeu? É pensar de forma diferente. É ir em lugares que a maioria das pessoas não vão. É isso que faz com que a gente se torne mais criativo. A criatividade no nosso cérebro, existem 3 redes muito importantes para a gente ser mais criativo, que nos tornam criativos. É a rede de modo padrão, a rede de saliência e a rede executiva. A rede de modo padrão, mais uma vez o bonequinho feio aí, é aquela rede que você se desconecta de tudo que está ao seu redor. Você fica lá pensativo, né? Mas o seu cérebro está, nesse momento, ele está fazendo um monte de conexão. Se você está numa sala de reunião e tem um maluco lá no canto, lá, ó, viajando, não cutuca o outro amigo e diz, ó. Não, cara, ele só está fazendo conexão em comum. Daqui a pouco ele desperta e diz, cara, eu tive uma ideia. Que tal a gente fazer desse jeito? Essa é a rede de modo padrão. O nosso cérebro funciona assim. Quando a gente se desconecta, o cérebro começa, né, a raciocinar e fazer outras conexões em lugares que a gente não costuma visitar.
A outra rede é a rede de saliência. Essa sim, você está presente, atento a tudo que está rolando na reunião. Surgiu uma informação importante, a rede de saliência diz, isso aqui é legal, é você que vai ditar. Isso aqui está bacana, hein? Isso aqui dá para a gente usar no nosso projeto. Ou a gente pode vender mais se a gente fizer essa ação aí, hein? Essa é a rede de saliência. E a rede executiva é o cara que está na reunião só pensando, cara, isso aí dá para fazer? Não sei. É a estratégia. A rede de executiva é a estratégia. É como você consegue fazer. Uma pessoa criativa, ela comumente tem essas 3 redes neurais mais equilibradas. Porque ao mesmo tempo que ela está viajando, o cérebro está buscando essas informações, trazendo a saliência, e já está pensando como tu vai executar. A pessoa criativa tem isso aqui. Mas dentro de uma empresa, muito provavelmente, né, se só 2%, né, da população se mantém criativa, nem sempre a gente vai ter essa pessoa que pensa diferente, que pensa fora da caixa. Mas você pode ter, sim, as 3 redes funcionando ao mesmo tempo. E aí é que é a grande sacada. A gente entender o comportamento dessas pessoas e utilizá-las de forma correta. Deixa o cara viajando, deixa o cara que está falando, deixa o cara que está planejando. Para você ser mais criativo dentro da sua empresa, utilize essa galera. Eu estudo há um bom tempo o pensamento criativo, a geração de ideia, o fluxo da geração de ideia, né? Há bastante tempo eu tenho pesquisado e tenho estudado muito sobre isso. E esse aqui é o Graham Hallas, da Arte do Pensamento. Ele publicou esse livro em 1926. Em 1926. Ele é um psicólogo. Ele já havia falado sobre como é o processo de geração de ideia na nossa cabeça. Como ela começa e como ela termina. Ela começa na preparação. Quando você se depara a primeira vez com o problema. E aí você vai coletar informações. Vai coletar informações. Quanto mais informações você coletar, mais fácil vai ser de o teu cérebro ir para a próxima etapa desse fluxo. Você precisa coletar muitas informações. Estuda sobre o assunto. Porque a próxima é a incubação, é quando você se afasta do problema e deixa o teu cérebro trabalhar. É talvez a galera chama de ócio criativo. Você se afasta do problema e deixa o teu cérebro trabalhar. Que aí quando você está lá no banheiro, tomando um banho, as boas ideias geralmente vêm debaixo do chuveiro, não é? Você está lá desconectado. E daqui a pouco está tomando um banho, e aí o seu subconsciente faz um download da ideia para o seu consciente. Porque essa é a maravilha do nosso cérebro. O consciente, a gente trabalha aqui. A gente está falando. Vocês estão me ouvindo. A gente está no modo consciente. A gente sai daqui, ele vai para o modo inconsciente, só que ele continua trabalhando. E uma hora ele vai encontrar. E por isso, só que essa iluminação, que é a etapa quando ele encontra, quando o cérebro faz esse download, ela não existe sem as outras 2 etapas. Ela só vai existir se tiver as outras 2 etapas. Se você estudar sobre o assunto, se você pesquisar, ter diversidade de informação. A diversidade é a irmã da criatividade. E uma forma mais atual desse modelo de pensamento foi criado a implementação. Que uma ideia também, ela só vai ser legal se você implementar. Se você colocar essa ideia para jogo, né? Se você não colocar essa ideia para jogo, ela vai ser só uma ideia. A maioria das ideias, elas morrem antes de serem implementadas. A maioria das ideias boas morrem antes de serem implementadas. E ela morre em diversos níveis, né? Às vezes ela já morreu aqui. Tu pensou ali, não falou, não quis compartilhar, achou meio fora da caixa, né? E não compartilhou, morreu ali. Outras morrem no papel. E outras morrem muito perto de você colocar elas no mercado. Porque muitas vezes alguém lá falou, fez um comentário sobre aquela ideia e ela não foi para o mercado. Cara. Acreditem, uma ideia ela pode ser melhorada. A ideia boa, ela é a junção do monte de ideia mediana, não é? E a ideia mediana é a junção do monte de ideia ruim. Então não tem problema se você falar e a ideia for ruim,
vai juntar com a outra ruim ali, vai juntar com a outra ruim, daqui a pouco tem uma ideia mediana, vai juntar com outra ideia mediana e vai se tornar uma ideia boa. E eu queria que vocês olhassem agora esse outro slide de outros fluxos de ideias, de geração de ideia. O Design Thinking. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, que é o pensamento do designer que foi trazido para o meio corporativo. Um bebe na fonte do outro. Se você olhar, todos eles aqui têm 5 etapas. O Design Thinking está bebendo na fonte do Wallace. Cada fase corresponde a uma de baixo ali. Existe um fluxo de pensamento que é da faculdade de Harvard, que é o Keystone Innovation Behind Harvard, que é o novo. A galera nem usa no Brasil ainda. Mas também criou-se essas 5 etapas. É extremamente importante a gente implantar um fluxo de geração de ideia dentro da empresa para poder inovar. Se a gente não tiver esse fluxo, a coisa fica meio perdida, Às vezes você vai para uma reunião, está todo mundo falando, nem o brainstorming a galera faz direito, Aliás, hoje tudo virou brainstorming. Ontem a gente estava num papo, Um papo lá no sushi, conversando, não sei o que e tal. O Juliano disse, a gente está aqui num brainstorming. Mas esse brainstorming ele pode ser ordenado, pode ser organizado, Porque senão é só ideia jogada para o alto também. E muitas vezes em reuniões, o brainstorming, olha só, o brainstorming, anotem isso, é o momento mais importante para você deixar qualquer tipo de julgamento de lado. Deixa da porta para fora. Você não pode julgar nenhum tipo de ideia. Aí o que você vai fazer? Você vai continuar condicionando o seu amigo a não ser criativo. Então, deixa o julgamento fora da sala do brainstorming e se mete lá. Porque a maioria é assim, Tem o cara que é muito para frente, vai dando as ideias. Isso aqui é legal, isso aqui é não sei o que e tal. E daí tem o outro cara lá que é o cara talvez mais pragmático. Até pessimista, Tem muito pessimista dentro do mercado de trabalho. Aí um vai falando as ideias e o cara vai dizendo, isso aí não vai dar. Não, isso aqui não dá para produzir. Isso aí não sei o quê. E vai falando, e o cara vai dando ideia e o outro vai falando, não, mas isso aí não. Eu acho melhor a gente pensar em outra coisa. E no meio desses caras tá outros 3 lá assim, como se fosse um ping-pong. Isso acontece muito dentro do mercado de trabalho. Então, o brainstorming, deixa o julgamento para fora, larga um monte de ideia, que uma hora isso vai fazer sentido para vocês. Eu, na minha trajetória, criei o meu fluxo de trabalho, o meu fluxo de geração de ideia. Se ela funciona ou não? Bom, tem dado resultado, Primeiro que eu já tirei o problema e troquei por desafio. O problema traz consigo N coisas. As complicações. Então, sempre que você entra para uma reunião, a gente precisa resolver um problema. O cara já entra assim, Troca por desafio. Desafio a galera gosta. Eu gosto de ser desafiado. Todas as ideias legais que a gente teve, foi sempre quando a gente foi desafiado. Então, já troca por desafio. E o primeiro passo, tira o foco, a preparação e coloca a consciência. Vamos criar consciência sobre aquele problema, sobre aquele desafio. Porque consciência traz discernimento, É algo muito maior. A consciência, você se afasta daquele desafio e olha ele de longe, de uma forma panorâmica. Observem tudo, sobre o desafio. Porque quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Anotem essa frase, gente, eu acho muito linda. Eu só trouxe por causa disso. Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Se a gente não entender o que a gente de fato está buscando, a gente vai ficar perdido. E às vezes as soluções vêm. As soluções vêm e você nem reparou que a solução veio. Porque você não entendeu o que você está procurando. Essa etapa de consciência ela é muito importante. É muito importante para você entender o que você procura. E aí eu chamo de canal de fluxo. Geralmente nas empresas,
você ir para uma reunião, uma geração de ideia, ela é muitas vezes intimidadora, né? O cara chega lá e diz, a gente precisa resolver esse problema, eu jogo o problema na mesa, daqui a 1 hora eu volto e cai fora. Às vezes até uma superestimação daquele problema. Ele nem era tão complicado assim e as pessoas ficam com medo. E a criatividade o pensamento criativo, ele é flexível. Você precisa flexibilizar ele com momentos de descontração, com dinâmicas disruptivas. Antes de a gente ir embora, eu vou fazer uma dinâmica disruptiva com vocês aqui. Para vocês entenderem um pouquinho como é gerar ideia, como é entrar no flow. Porque o canal de fluxo é o flow que a gente conhece, né? O que é o flow? O flow é aquele canal que está entre a sua habilidade e o seu desafio, né? Esse é o flow. A gente sente a pressão do flow quando a gente procrastina um trabalho e a gente tem um dia para terminar ele. A gente senta na frente do computador e começa. E a ideia vem. Aí o teu cérebro aciona um negócio ali muito doido, né? Ele liga o nitro e tu diz, cara, como é que eu consegui fazer isso em um dia? E eu tinha 1 mês. Você entrou no canal de fluxo. Você entrou no flow. E é muito legal. Só que a gente pode estimular o flow dentro da empresa. A gente pode estimular isso, né? Quanto mais as pessoas se sentirem à vontade, mais ideias eles vão ter. Ontem eu achei muito legal quando a Sophie, que é a palestrante da tarde, falou assim, na minha empresa, as pessoas, ela é 100% home office, porque as pessoas precisam estar felizes para render. E é exatamente isso. Para que a gente consiga um fluxo legal, um canal do fluxo ali, um flow, as pessoas têm que estar se sentindo bem naquele lugar. Quanto mais elas se sentirem bem, mais fácil vai ser de elas gerar ideia, menos intimidada elas vão ficar, mais a amígdala dela vai render, vai dizer assim, cara, vai nessa, vai. Compreende? Porque a gente precisa criar essa atmosfera propícia. Um ambiente onde você tem uma atmosfera propícia é um ambiente furtivo. E aí vem a chuva de ideias. A chuva de ideias é o brainstorming, né? Eu gosto de trazer tudo para o português, porque eu gosto dessa linguagem mais simples, né? Essa chuva de ideias. Combinar de forma diferente coisas já existentes. É só combinar, gente. Murilo Gun, que é um cara que fala sobre criatividade, o Rafael me falou que fez os cursos dele, ele trocou a palavra criatividade por combinatividade. Eu acho isso o máximo. Porque já desmistifica, né? Tu já quebrou o tabu. Não é mais criatividade, não é algo que eu não posso fazer. Combinar eu consigo, né? Combinar eu consigo. Porque o que é a criatividade, se não essa força multifacetada que reside em nós, reside em mim, reside em você, em você. Em você eu tenho dúvida que tem cara de exatas ali. Mas... não, reside em você, reside em todos nós. Né? E o próximo passo desse fluxo... antes de a gente ir para o próximo passo, eu queria apresentar a ferramenta Scamper. Alguém aqui conhece já essa ferramenta? Não? Comecem a fazer uso dela agora. Scamper é do livro do Alex Osborne, da década de 40. Década de 50. Ele nasceu muito antes, mas o livro é da década de 50. O Scamper, você coloca o teu produto ali no meio, e aí olha para o teu produto e diz, o que eu consigo substituir nesse produto, nesse serviço? O que você faz? Qualquer coisa que você faça, o que eu consigo substituir? Existe essa ordem, substituir, combinar, adaptar, modificar, propor, eliminar e rearrumar, organizar, mas você não precisa seguir essa ordem. E nem precisa usar, né, o Scamper completo. Mas você pode substituir alguma coisa. Tem algo que eu consigo combinar nesse meu produto? Né? O que eu consigo colocar aqui para fazer uma combinação legal? Para o meu produto, meu serviço? Uma entrega? Com um brindezinho? Sei lá, estou conjecturando. Adaptar. O que eu consigo adaptar nesse produto? Modificar. Que é modificar o produto. Eu não quero mais isso aqui, eu quero alguma coisa muito parecida, mas... compreende? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um trabalho que a gente fez. Tu não precisa usar o Scamper para algo muito fantástico. Você pode usar o Scamper para as coisas mínimas, para os probleminhas mínimos que acontecem no dia a dia.
na sua empresa, né? Propor, eliminar e reorganizar. Na Biogás a gente tinha esses dois materiais de PDV, que era o catálogo conceito, que vai ao conceito da coleção, e mais um display de balcão. A gente queria mudar, queria pensar em outra coisa. Esse aqui é o mínimo que eu falei. Essa é a parte micro de você organizar com o Scamper. Então a gente largou ele no Scamper. Está ali no meio o display de balcão e o catálogo conceito. A gente queria um material que gerasse valor, né? Então a gente mudou lá no combinar, então vamos combinar, se é para combinar, vamos combinar os dois juntos. Pronto. O catálogo conceito e o display. Pelo menos, porque a gente tinha um problema. O catálogo de conceito, o cliente olha uma vez e blum, no lixo. Material jogado fora. O display fica em cima do balcão, mas não mostra a tua coleção inteira. Não gera curiosidade. E daí a gente veio para a fase de adaptar. O que a gente vai fazer? Meter um pé americano atrás do catálogo. Pronto. Modificar. Que tal a gente colocar um recorte da logo na frente para ficar um negócio diferenciado, né? Não ficar só um catálogo de pé ali. Vamos mudar, vamos colocar um recortezinho na frente aqui, vamos fazer uma parada diferente. E propor. O que a gente poderia propor dentro desse catálogo? Surgiram muitas ideias. Mas uma delas, eu achei super interessante e a gente colocou. Que foi, de repente, sugerir looks. Como que a gente sugere looks? Fazer vários? Não, combinações. Diferente de looks. Eu vou mostrar isso para vocês. E eliminar, a gente eliminou a necessidade de ter dois materiais e um só. E organizar, a gente conseguiu atingir mais clientes. Porque em vez de a gente fazer a quantidade X de material de PDV do display e a quantidade X de catálogo, a gente juntou tudo isso e fez uma quantidade maior. E já atingiu mais cliente. Talvez por ajuda de Nossa Senhora, porque ela sempre ajuda a gente. Mas essa coleção, a coleção de inverno, vendeu muito mais. E aqui está o material, depois de pronto. Era um catálogo e ele virava um material de PDV, né? Esse aqui é um exemplo super simples. Provavelmente vocês têm isso no dia a dia. Mas com a ferramenta Scamper fica mais fácil de você colocar em prática as suas ideias. É o brainstorming organizado. E aqui, fizemos dentro do catálogo inúmeras combinações. As páginas divididas no meio. Então a pessoa ela podia combinar as peças. O que combina com isso? Fica muito mais fácil para o cliente. Porque ele está olhando as peças distintas, mas assim não. Assim ele sabe, eu vou comprar essa blusa, eu consigo combinar com essa calça. Mas deixa eu ver outra calça para eu combinar. E você aumenta o ticket médio de venda. E a próxima etapa é viabilidade. Uma ideia criativa só brilha se for viável. Eu tô olhando o meu horário ali, tá? Mas já estamos na reta final, tá, galera? Estamos na reta final. Não se preocupe, a gente não vai passar do tempo. Uma ideia criativa ela só brilha se for viável. E a viabilidade aqui, a gente não pode se prender ao sai caro, ao improdutivo. Não pode se prender a essas coisas. O viável aqui, você precisa pensar em eficácia. Aquela ideia vai ter uma eficácia, se ela custar um pouquinho mais, não tem problema. Ela vai te trazer retorno. Se for difícil de produzir, a gente dá um jeito. Porque ela vai te trazer retorno. Foquem na eficácia. Ok? Aqui é o momento de a gente estudar a eficácia daquela ideia. E protótipo e validação. Uma ideia validada é uma semente pronta para florescer. Você e a sua equipe estão nessa sala com essa ideia pronta, prototipada. Se vocês acreditam naquela ideia, a semente está pronta. É só plantar ela no mercado e certamente ela vai florescer. Olha só, galera. Dá para tocar o vídeo aqui? Hoje é o dia que vocês vão fazer muitas conexões. Isso aqui, ó, é o neurônio de vocês agora, e na palestra anterior, recebendo informação. Cada vez que você aprende, esse neurônio faz uma conexão. Isso aqui são terminais dos nossos neurônios, e você vai perceber a hora que ele conecta no outro. Quando ele conectou, você aprendeu alguma coisa nova. E tudo que você aprender, você não desaprende.
Por isso que é tão importante a gente ter diversidade de conhecimento para ser mais criativo. Ok, galera? Meu tempo já está se esgotando. E eu queria agora fazer uma brincadeira com vocês, uma dinâmica com vocês, para a gente entrar no flow. Para a gente flexibilizar o nosso pensamento criativo. É uma dinâmica disruptiva. Somos todos adultos aqui, não tem criança, né? É uma dinâmica disruptiva. Só para vocês entender como o cérebro de vocês funciona. Ok? Vocês vão começar a ver as pessoas sugerindo algumas coisas e vão querer sugerir também. Isso aqui é entrar no flow. Sabe? Essa coisa maluca, essa energia maluca que a gente cria, essa atmosfera, e você vai conseguir criar melhor. E qual que é o exercício de agora? Pense em um filme, troque por uma das palavras do filme por sexo. Pensaram? Levanta a mão. Levanta a mão. Vai lá, quem quer falar primeiro aqui? Pô, vocês não querem, gente? Vai lá, tu. Ponto de sexo. Que é ponto de vista. Aí, ó. Mais alguém? Não, se não levantar a mão, eu vou lá. Opa, esse cara aqui, gostei, hein? Sexo impossível. Aí, ó. Sexo maravilhoso, maravilhoso. Sexo impossível. Você? Barraca do sexo. No Barraca do Beijo. Animal, quem mais aqui? Peraí, vamos lá. Você? Uma noite no sexo. Uma noite no sexo. Boa. Vai lá, você. Sexo de mentirinha. Essa é muito boa, né? Sexo de mentirinha, pelo amor de Deus. Mais alguém aqui? Deixa eu ir lá. Vamos lá, agora vamos brincar. Eu tenho um tempinho ainda, dá para passar por aqui por trás? Não. Peraí, deixa eu descer. Já tem um monte de gente com a mão levantada. Peraí. Você? Sexo na praia. Sexo na praia. Muito bom, por sinal. Você? De volta para o sexo. De volta para o sexo. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico. A gente vai de volta para o sexo toda noite, né? O senhor do sexo. Esse aí tem uma tríade. Harry Potter e o sexo filosofal. Muito bom, galera. Peraí, eu vou. Tem mais gente com. O poderoso sexo. Oh, esse cara é bom, certo? Quem mais aqui? Foi você que levantou a mão? O lado oculto do sexo. Esse é muito bom. Mais alguém? Vamos lá, deixa eu ir lá. Deixa eu afastar um negócio aqui, rapidão. Massacre do sexo elétrico. Cara, muito bom. Vocês entenderam que depois que o primeiro fala, o outro vai na pilha. Não tem como ser diferente. Opa, tem mais aqui, ó. À espera de um sexo. Ai, cara, coitada dessa que tá enganando. Não tô falando de você. Essa pessoa, né? O filme é de uma encalhada. Peraí. Tem mais um aqui. Todo mundo procurando sexo. Isso acontece muito, viu? É isso aí, rapaziada. Vocês perceberam como começou a florir ideia na cabeça de vocês? Isso aqui é o flow. É isso que a gente precisa dentro das nossas empresas. Desculpa que eu fiquei cansado, porque eu não sou o cara da corrida. E para encerrar, meu tempo já acabou. Eu queria falar para vocês. Usem mais a criatividade. Tô cansado, hein? Deixa eu só respirar um pouquinho. Criatividade não serve apenas para você ter uma sacada de vez em quando, para você fazer uma piada numa reunião de família. A criatividade transforma o mundo em um lugar melhor. Sempre que você tem uma ideia nova, que vai resolver um problema teu, que dói em você, essa ideia pode ser compartilhada. Vocês foram demais, galera. Muitas palmas pro Márcio. Tu é safadinho, né? Já de manhã falando de sexo. Ai. Valeu, rapaziada. Vem, Márcio, leva tua água aí. Leva, porque eu vou precisar agora. Legal. Esse foi o Márcio, então, gente.